Olá a todos os nossos ouvintes, aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Invest. Eu, Velber Barral, estrategista de comércio exterior, e Cristiane Quartaroli, economista do banco, estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, nosso podcast mensal sobre conjuntura e comércio exterior. Barral, boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cris. Oi, boa tarde, pessoal. Bom, gente, estamos quase em maio, quinto mês do ano, e os assuntos são os mesmos: pandemia e contas fiscais. O que tem ferido a atividade econômica de forma geral. E eu acredito, não sei vocês, vamos falar disso depois, que teremos pelo menos 2 trimestres fracos em 2021. Eu não sei se negativo, mas eu acredito que eles terão um crescimento pelo menos muito perto de zero. E como ambos fatores, fiscal e pandemia, parecem ter se agravado aí nos últimos meses, pelo menos nas últimas semanas, temos ainda um ambiente de bastante aversão ao risco aqui para o Brasil. Eu digo isso porque mesmo com a aparente apreciação do real ante o dólar, hoje, por exemplo, nesse momento que a gente está fazendo aqui o nosso podcast, a taxa de câmbio está mais ou menos 5,40. Lembrando que no final de março, isso estava em 5,63, então a gente tem aí alguma apreciação do real, mas esse patamar ainda é muito alto e mais, os nossos pares emergentes tiveram um desempenho muito melhor nesse período. Ou seja, né, eu acho que o mundo está, sim, melhorando, mas o Brasil não tem sido escolhido para destinação de recursos. E eu cito aqui alguns dados que confirmam isso, né? Então, por exemplo, o fluxo de capital para o Brasil continua negativo em mais de 6 bi, quando a gente acumula nos últimos 12 meses. Antes da crise, isso era mais ou menos positivo em 10 bi. Barral, como é que você está vendo a recuperação do mundo? É só nos Estados Unidos ou a Europa também já dá algum sinal de vida, de recuperação? Fernanda, pois é, nós temos vários dados interessantes para analisar aí. Especificamente na Europa, tem uma previsão de que ele possa crescer 3,7% na média em 2021, 3,9% em 2022, o que marcaria uma recuperação europeia que não é uniforme. Nós temos situações muito diferentes entre os países, por exemplo, que dependem do turismo, como é o caso de Espanha e Itália, que foram muito afetados e vão demorar mais a se recuperar. O FMI até fez um estudo interessante mostrando que as políticas de apoio as políticas nacionais de apoio, principalmente o impacto da vacina, deve aumentar essa atividade econômica e dar sinais positivos. Claro que há ondas novas, né, do vírus e preocupações com relação a isso. Mas, apesar disso, o mundo inteiro deve ter um crescimento médio de 5,5% e 4,2% em 2022. Agora, como eu disse, vai haver uma variação muito grande dos países, dependendo do grau de acesso a vacinas, do apoio político, da repercussão entre os países, nas relações entre elas, algumas questões estruturais. Por exemplo, muitos países em desenvolvimento entraram na crise já com dívidas muito elevadas e acabaram, por conta de apoios nacionais, aumentando essa dívida. Então, são fatores que nós temos que analisar, embora a tendência de crescimento e retomada econômica seja um fator importante a considerar no mundo. Não, claro. Não, sem dúvida, né, gente? Todo mundo vai sair um pouco machucado dessa história, né? Principalmente quem já estava mais fragilizado, como a gente, por exemplo. E, Barral, e você acha que, assim, o ambiente político que a gente está vivendo, né, mais especificamente nessas semanas, que a gente começa a falar, né, instaurar uma CPI da Covid, né, recentemente a gente viu essas danças das cadeiras aí do Ministério da Economia, você acha que isso atrapalha o fluxo de investimento para o Brasil? E daí, se você acha que sim, eu queria dividir essa questão em 2 pontos, né? Então, o primeiro dela é a questão pandemia, né? Então, ou seja, o quanto que o Brasil ser um fiasco, né, na condução da doença, na vacinação, atrapalha o retrato Brasil para o mundo. E 2, um outro ponto que a gente fala pouco, mas eu acho que talvez seja importante, é essa questão ambiental. Mas eu não sei o quanto que ela tem peso, né? Mesmo porque recentemente, né, o presidente Bolsonaro parece ter adotado aí um discurso mais conciliador na cúpula do clima. Então, como é que você acha que isso interfere para fluxo de Brasil? É muito interessante a palavra que você usou, fiasco. Acho que é uma definição bem correta do que nós estamos passando, né?
De um lado, com relação à reação à própria pandemia. E aí não só do governo federal. Eu acho que a própria população brasileira mostrou um grau de indisciplina muito grande num momento muito grave da pandemia. Isso acabou classificando o Brasil como o covidário do mundo, que não é nenhum título positivo. Né? Agradável. Não é, com certeza não é agradável. Isso afeta, claro, a imagem do país e tem efeitos práticos. Tem efeitos práticos para os investidores que acabam comprando esse risco no destino de exportações e de recuperação econômica, até efeitos práticos, por exemplo, para viagens de brasileiros, que hoje estão restritos em a maior parte dos países do mundo. Né? Quanto à questão ambiental, o discurso do Bolsonaro foi muito diferente das manifestações anteriores. Mas também nós temos que saber até que ponto é uma descrição real de compromissos reais do que o governo vai fazer, principalmente porque no dia seguinte o governo acabou cortando verba, inclusive, de fiscalização do IBAMA. Então ele angariou boa vontade de um lado, mas há uma desconfiança com relação ao Brasil em vários países do mundo. Então é aquilo que se diz que entre o dito e o feito tem muito trecho a percorrer ainda para que o Brasil possa resgatar essa imagem no ano, Fernanda, que vai ter muita coisa importante. Muitos eventos importantes na área ambiental, o principal deles, claro, vai ser a reunião de Glasgow, mas vários outros eventos ambientais onde o Brasil vai ser muito pressionado a mostrar resultados mais do que assumir compromissos. E nisso aí eu queria um pouco uma análise da crise também. Como é que fica o mercado financeiro internacional se a gente levar em conta que o cenário é bastante conturbado? Pois é, Barral. Dá a impressão que a nossa imagem está bastante deteriorada, né? Uma coisa interessante que eu acho que é para a gente olhar é justamente o cenário de aperto monetário que a gente está vendo em algumas partes do mundo, né? Inclusive, alguns de nossos amigos emergentes também já começaram a subir juros por conta do quadro inflacionário, como foi o caso da Rússia na semana passada, né? E o que acontece é que esse movimento ele acaba impactando o Brasil, não tem jeito. A alta dos juros, ela pode até ser positiva para a nossa taxa de câmbio, né? Falando do nosso aumento de juros aqui no Brasil, porque afinal juros mais altos eles implicam em câmbio mais baixo. Contudo, o que a gente tem visto recentemente é que aqui no Brasil, mesmo com a expectativa de novas altas na taxa da Selic, a nossa moeda ela permanece pressionada. Por que será, né? Eu, particularmente, acredito que seja muito por conta da soma de alguns fatores, mas destacaria aqui a falta de credibilidade que o Brasil tem passado para os seus investidores, justamente pelos motivos aí que vocês já comentaram, como pandemia, quadro fiscal, essa questão ambiental também, né, ela acaba afastando os investidores do Brasil, que encontram ativos mais atrativos e mais rentáveis em outros emergentes, que, como eu falei lá no começo, né, também estão com um cenário aí de juros começando a ficar mais atrativos no sentido de investimento. E aí não tem jeito, é dólar pressionado aqui sem sinal de luz no fim do túnel. O que pode contribuir para a gente ter ainda mais um pouquinho de inflação, que já está bastante pressionada, né? Vejam só, o IPCA, ele já acumula alta de mais de 6% em 12 meses. No começo, aí foram os alimentos que puxaram a inflação, agora a gente já está vendo outras coisas, já que já estão começando a preocupar também, né? A gente já está vendo um pouco de inércia, seja por conta da alta dos preços administrados, mas também a gente já está vendo alta nos preços de serviços. E olha que a gente está num cenário de baixa atividade econômica, né? Então, como que vai ficar a economia, como que vai ficar esse cenário de inflação quando a economia voltar a reagir realmente, né? Ainda bem que o Banco Central ele começou a agir proativamente, mas o cenário é preocupante, não acha, Fernanda? Muito, nossa, demais, assim, né? O que eu falei, a gente ainda está, o que eu falei lá no início, a gente já está entrando em maio e as preocupações parecem que são as mesmas, né? Então, se eu tiver que resumir o que a gente conversou até agora, as condições conjunturais sugerem câmbio pressionado ainda, né? Ou pelo menos um patamar muito alto, né? Dado que a gente viu essa queda aí nos últimos dias.
a inflação alta gerando necessidade de ajuste de juros, né? Então, é um cenário ruim. Porém, assim, se a gente quiser, né, com muita boa vontade, começar a olhar por um prisma um pouco mais positivo, eu acho que vale a pena a gente ressaltar um pouquinho da resiliência da economia brasileira, né? Então, acho que a gente já falou isso aqui outras vezes, ou pelo menos em textos que a gente solta, a gente já deixou essa nossa opinião, que a evolução que foi solicitada na digitalização, né, reinvenção de alguns pequenos empresários, eu acho que é uma coisa que o Brasil tem que comemorar, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de olhar, por exemplo, é indicadores de confiança, né? Então, por exemplo, assim que a gente teve o anúncio de isolamento social, lá na chegada do vírus no início de 2020, os indicadores de confiança despencaram, né? Então, o índice do empresariado, que estava lá no satisfatório 100 pontos em fevereiro de 2020, foi para o vexatório 50 pontos em abril do ano passado, né? E aí ele voltou para patamares mais ou menos históricos entre o terceiro e o quarto trimestre do ano, quando as coisas começaram a melhorar. Mas agora, nessa segunda onda de contágio, né, que está muito pior, né, que está muito mais agressiva, ele só caiu para 83. Então, ele caiu pouquinho, né? Então, assim, é claro que a economia ela já estava enfraquecida. Então, qualquer empurrão num cenário desse é suficiente para a gente ter uma queda, por isso que eu acho que a gente vai ter trimestres fracos aí da economia nesse primeiro semestre. E claro que quanto mais atrasar ou demorar a vacinação, é pior o quadro econômico. Mas aqui eu deixo a pergunta no ar, eu nem sei se dá para a gente responder isso, mas, assim, o brasileiro, ele se acostumou com a crise ou a economia está mais resiliente? Né? O que aconteceu para a gente não ter visto movimento pior do que foi o ano passado? Pois é, né, Fernanda? Eu acho que, assim, um ponto interessante que você falou aí, eu vou voltar a tocar um pouquinho nele, a respeito da vacinação, né? Eu sei que a gente está tentando olhar com uma visão um pouquinho mais otimista, mas eu me preocupo muito com a evolução da vacinação no Brasil. Para vocês terem ideia, pouco mais de 5% da nossa população foi vacinada com as 2 doses. Enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, que iniciou a vacinação um pouquinho antes, alguns dias antes do início da vacinação aqui no Brasil, já tem 30% da sua população totalmente vacinada. Ou seja, o nosso ritmo de vacinação está muito lento, e isso pode acabar contribuindo para que a economia ela ainda demore para voltar a funcionar normalmente, né? Ou seja, né, o que eu comentei da gente tentar olhar por um prisma positivo, não dá, é isso, né, basicamente. Mas o que eu ia comentar, eu acho que sim, mas eu acho que, por outro lado, né, vamos voltar para o prisma positivo, com outros países aí voltando a funcionar normalmente, principalmente Estados Unidos e China, que eles são os nossos principais parceiros comerciais, né? Será que a gente não pode ver aí a corrente de comércio voltar a melhorar? E isso talvez impactar positivamente aqui no Brasil, não acha, Barral? Como que você está vendo aí os dados da nossa balança? Aí? Exato, Cris. Eu acho que a descrição é muito boa, porque, de fato, isso tem se refletido na balança. Ou seja, pegando os dados até agora, até final de abril, nós temos que houve um aumento de exportações e de importações. O Brasil exportou 76 bilhões, importou 60 bilhões, temos aí quase 17 bilhões de saldo, é um saldo positivo, um saldo bastante impressionante, considerando essa zonalidade. Quando a gente analisa o crescimento das exportações, a soja aumentou 60%, algodão 131%, minério de ferro 102%. Ou seja, nós estamos nos aproveitando de preços altos de commodities em razão da recuperação desses grandes clientes. Mas o Brasil não está recuperando a exportação de manufaturados. A dificuldade sistêmica de competitividade do país. Nós continuamos sendo comprados, nós não vendemos. Essa é a questão do comércio exterior brasileiro. Então, há um impacto positivo, claro, do preço de commodities, e isso deve se manter na medida que
uma recuperação acelerada dos Estados Unidos e da China, inclusive pelos programas nacionais de recuperação, mas a exportação de manufaturados não foi recuperada. O que aparece, às vezes, são semi-manufaturados, com pouco valor agregado, e, ao mesmo tempo, as importações cresceram, mas, portanto, eu esperava um crescimento maior, porque estaria atrelado à recuperação econômica do Brasil, principalmente o aumento de importações de insumos para a indústria e de equipamentos. Na verdade, o câmbio desvalorizado acaba pressionando pelo não aumento das importações, e a falta de recuperação econômica substantiva também pressiona por não ter um aumento tão grande de importações. Então, o copo está meio cheio, no sentido de que temos um saldo importante, e muito vazio, no sentido de que a recuperação econômica tem sido muito lenta, como você descreveu. Assim, a gente não tem um cenário de recuperação estrutural, né? Essa é a questão. Alguma coisa que sugere dados melhores, você vê até alguma resiliência, enfim, mas nada que faça, quando a gente olha os dados, pensar de forma muito animadora, né? Então, gente, assim, eu acho que a gente vai ter mais um ano de pura frustração aqui no Brasil, né? Assim, a gente tem aí uma resiliência, uma balança comercial positiva pelos motivos que o Barral mencionou, mas o saldo geral da economia parece que vai ser ruim, né? Então, e aí só lembrando, né, que já a gente já começa a corrida presidencial, mas vamos deixar esse assunto para um outro dia, né, gente? Então, é isso. Eu acho que, assim, a gente conseguiu, de novo, fazer um fechamento e chegarmos a uma conclusão que a economia brasileira segue patinando. Comentários finais, meus amigos? É isso aí, concordo, Fernanda. Eu também não consigo ficar otimista. Eu gostaria, mas não consigo. Acredito que a gente vai ver a nossa economia piorar um pouco mais, como você falou lá no começo, né? Não como foi no ano passado, claro, uma queda menos intensa aí entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, e para só depois a gente começar a ensaiar alguma recuperação lenta e gradual. Então, haja resiliência e paciência, meus amigos. Eu concordo, acho que, apesar de tudo, nós temos uma perspectiva de crescer 3,2% este ano, o que ainda é inferior à queda do ano passado. Ou seja, é um cenário onde o desemprego deve continuar por algum tempo, e aí agora com o risco de inflação. Para mudar esse quadro, como a Cris falou, precisamos de vacinas, muito rapidamente, mas nós precisamos também de estabilidade política. Estabilidade política que pudesse, por exemplo, avançar nas reformas que o país precisa. Na falta dessas reformas, nós continuamos patinando e continuamos vendo mais um ano se esvair, infelizmente. Quando o Brasil precisava acelerar até para poder acompanhar outros países emergentes. Infelizmente. Exatamente. Vamos chegando ao fim dessa edição do Radar Comex. Eu gostaria de agradecer aos sempre importantes comentários dos meus colegas, do Barral e da Cris. Obrigada, pessoal. Estamos aqui na torcida de discussões com mais pontos positivos do que negativos nas próximas edições. Obrigada a todos, até a próxima e nos acompanhem nas nossas redes sociais.